Como vai, minha gente querida? Que prazer estar com você aqui mais uma vez no nosso programa Família Café. E hoje a gente vai falar um pouco sobre música. E tal como dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, se a vida não tivesse música, a vida seria um erro. É necessário musicalidade, é necessário que o embalo das nossas letras, das nossas ideias, elas tenham alguns determinados sonidos, porque o sonido eleva, o sonido vai até a alma do indivíduo e toca estruturas que são estruturas por vezes inimagináveis. A gente não consegue chegar a determinadas estruturas pela palavra, mas pela música sim. É por isso que no meio da Bíblia existe um livro chamado Livro dos Salmos. Esse livro de Salmos ele tem 150 capítulos e ele é um livro onde tem nas suas grandes variações. Tem momentos de ações de graças, de louvor, de adoração, mas também tem momentos de ensino, tem momentos de dedicação, tem momentos de lamúria, tem momentos de tristeza, de confronto, de discussão em relação ao que está acontecendo na sociedade e à maneira como Deus age. É verdade. O livro dos Salmos é um livro que se identifica as suas realidades e que identifica a vida a partir dos contextos reais, não dos contextos idealizados. Mas a música, na sua capacidade de trazer em levo a alma da gente, promove isso para dentro da nossa família. O livro de Salmos ele era usado como livro de cantigas pelo povo de Israel. Era um livro usado por famílias para dentro do contexto do templo, eles pudessem adorar a Deus. Mas não só dentro do contexto do templo, mas também nos lugares onde eles moravam, e eles faziam momentos que eles pudessem dedicar a Deus oração, um estudo e também louvores. Era um momento de entrelaçamento da família, do pai com o filho, com a mãe, com a filha, dos irmãos, aquilo dali fluía muito bem. A musicalidade embalava a alma daquele lugar. Pois bem, a minha preocupação é a seguinte: é lógico que a família é necessário e é lógico que a música é necessário para a vitalidade do indivíduo. Mas eu creio que, infelizmente, nós às vezes não temos tantos critérios para poder deixar determinadas músicas entrarem no seio da nossa família ou até mesmo na nossa cabeça. Você sabia que ideias, às vezes, elas se entronizam em nós e elas não pedem licença, elas não dão os seus porquês, mas elas vão sutilmente manipulando, englobando o ser que somos e transmitindo aquilo que elas querem transmitir. Por isso, não é qualquer música que deve ser embalada em nossa casa. E quando eu digo isso, eu digo que nós temos tanta coisa no nosso cancioneiro popular brasileiro que traz virtudes, que traz propostas, ideias, que causa até mesmo para a gente uma força propulsora para a gente reclamar as coisas da vida, de dizer que as coisas não estão bem, não estão certas. Agora, quando a gente olha para a nossa criancinha, que vai ali dançando aquela música que embala um menosprezo ao feminino, ou até mesmo o ser menosprezado da família, ou do contexto do ser, do indivíduo, e a gente olha para aquilo como se fosse coisa qualquer. Quer ver um exemplo? Uma coisa muito sutil. Às vezes uma pessoa que fica ouvindo uma música sobre uma traição ou alguma coisa que promova esse tipo de ideia, ela canta uma vez, e aí daqui a pouco canta outra, daqui a pouco o embalo das cantigas vai ficando cada vez mais constante, até que um dia ele passa por um problema no casamento. Aquela música vem à tona e as ideias passam a perpassar a história dele e transmitir uma possibilidade do que, por que não? Por que ele não pode fazer a mesma coisa? Por que ele não pode se aventurar numa outra possibilidade? Talvez você está achando que eu sou muito conservador, fundamentalista. Que história é essa? Nem é tanto assim. Mas é verdade. Se a gente não tiver uma determinada preocupação, uma coesão com aquilo que entra na nossa cabeça, já disse, ideias têm uma maneira sutil de entronizar-se nos nossos pensamentos e buscar o controle do que elas querem. Por isso não deixa qualquer coisa entrar na tua casa, não. Seja um pouco mais apurado, seja um pouco mais exigente, porque é provável que essa sutileza invada você e você daqui a pouco está seguindo o caminho que lhe é proposto por uma canção. A gente quer viver uma coisa diferente para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Por isso, não permita que seu filho, não deixe com que o seu filho indique a ele um outro caminho, para que ele não ouça qualquer coisa. Vamos orar? Deus, eu quero te pedir por essa pessoa que está aqui e que, diante dos sons, dos tons,
da verbalização, da musicalidade da vida, dos poemas, dos sonetos que são proferidos. Ela, como eu, precisamos ser mais apurados, precisamos ser mais exigentes, para que nem tudo que entre na nossa casa, ou na nossa casa, que é a cabeça da gente, no nosso corpo, nem tudo que entre na nossa casa da família, possa ser qualquer coisa sem passar por uma peneira. Nós não queremos ideias que invada e divida e destrua os nossos lares, que faça os nossos filhos terem ideias incoerentes e incorretas sobre a vida e sobre o outro. Ajuda a gente a perceber a música como um embalo desse entrelaçamento entre pessoas, para que assim sendo, nós possamos perpassar a experiência um do outro e crescer na vida. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.